A COP, ou Conferência das Partes, é um dos eventos mais importantes do planeta quando se fala em meio ambiente e mudanças climáticas. Ela reúne praticamente todos os países do mundo para discutir ações concretas que possam reduzir o aquecimento global e proteger o futuro da Terra. O nome COP vem do inglês Conference of the Parties, e partes são os países que assinam a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, criado lá em 1992, durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Desde então, todos os anos, as nações elas se reúnem para revisar metas, criar acordos e avaliar o que não foi cumprido. Uma das edições que foi mais marcante da COP foi a COP3, que foi realizada em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. Essa conferência deu origem a um dos primeiros grandes acordos globais na redução de emissões de gases de efeito estufa, que nós chamamos de o Protocolo de Kyoto. Esse documento estabeleceu metas obrigatórias para que os países desenvolvidos reduzissem suas emissões de gases poluentes, especialmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. A lógica do acordo era simples: as nações mais ricas, responsáveis históricas pela maior parte da população industrial desde o século XIX, deveriam assumir uma responsabilidade maior na contenção do problema. Já os países de desenvolvimento como o Brasil não tinham metas obrigatórias, mas eles eram incentivados a adotar políticas sustentáveis e poderiam até vender créditos de carbono, que é uma espécie de compensação financeira por práticas ambientais corretas. Mas por que Kyoto? Por que essa cidade foi escolhida para sediar essa conferência tão importante? A resposta está no simbolismo e na experiência da própria cidade. Antes de ser palco do Acordo de Kyoto, assim como muitas regiões do Japão, havia enfrentado sérios problemas de poluição atmosférica e ambiental durante as décadas de 60 e 70. O rápido crescimento econômico japonês lá no pós-guerra, ou seja, terminou a Segunda Guerra Mundial, conhecido como milagre japonês, trouxe prosperidade, mas também gerou consequências ambientais. Indústrias químicas, siderúrgicas, elas se instalaram próximo às áreas urbanas, e também não tem como não se instalar. O Japão é um país pequeno, então qualquer indústria está próximo às cidades. Essas indústrias despejavam resíduos em rios, emitiam gases tóxicos no ar, e por aí vai. Cidades como Minamata e Yokkaichi, houve tragédias ambientais com milhares de pessoas intoxicadas por mercúrio e dióxido de enxofre. Embora o Kyoto não tenha sido o epicentro dessa catástrofe toda, ela também sofre com a degradação ambiental, rios poluídos, fumaça industrial, perda de áreas verdes. Na década de 80, o Japão começou a adotar políticas ambientais rigorosas, investindo em transporte público e limpo, controle de emissões e reflorestamento urbano. Kyoto, em especial, nessa história toda, ela se destaca porque conseguiu conciliar tecnologia e tradição, transformando-se em um símbolo de recuperação ambiental e de harmonia entre cidade e natureza. Por isso, quando o Japão foi escolhido para sediar a COP3, Kyoto, essa cidade, ela representava um exemplo de superação, uma cidade que havia enfrentado os efeitos da industrialização desenfreada e que aprendeu, de certa maneira, a se reinventar na base da sustentabilidade, por assim dizer. Então essa escolha ela é simbólica, ela é para inspirar. Kyoto foi um exemplo para isso. Um lembrete de que mesmo lugares que sofreram com poluição podem se tornar exemplos de transformação ecológica. Apesar de histórico, o Protocolo de Kyoto enfrentou muitos desafios. Alguns países importantes, como os Estados Unidos, se recusaram a ratificar o documento, ou seja, de aceitá-lo, alegando que ele prejudicaria sua economia e que países emergentes como China e Índia também deveriam ter essas obrigações. Com isso, as metas de redução acabaram sendo limitadas e o aquecimento global continuou avançando nas décadas seguintes. Com o tempo, ficou claro que o planeta precisava de um novo acordo, e que esse acordo fosse mais amplo, inclusivo e atualizado com a realidade do século XXI. Esse novo passo foi dado que nós chamamos na COP21 em 2015, em Paris, quando nasceu o Acordo de Paris,
Diferente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris estabeleceu metas para todos os países ricos ou pobres. O grande objetivo era manter o aumento da temperatura média global abaixo dos 2 graus Celsius, ou seja, nós não podemos aumentar a média do planeta em 2 graus, a gente não pode deixar o planeta aquecer 2 graus a mais do que o comum. Com os esforços para chegar a 1,5, ou seja, a gente tem que se esforçar ao máximo, porque o planeta ele vai aquecer, não tem como não fazer isso. Mas se ele aquecer, que ele aqueça até 1,5. Para isso, então, para dar certo, cada país... Perdão, pessoal, mais uma vez bugou o microfone, ele vive bugando. Então, para isso dar certo, cada país apresentou sua própria meta de redução, chamadas de NDCs, ou contribuições nacionalmente determinadas. A ideia era permitir que cada nação agisse conforme sua capacidade e recursos, mas com um compromisso global de cooperação. O Acordo de Paris também marcou uma mudança de mentalidade. O problema climático deixou de ser visto apenas como uma questão ambiental e passou a ser entendido como um desafio econômico, social e político. Se possível, anota isso. Tá, eu vou repetir a frase. O problema climático deixou de ser visto apenas como uma questão ambiental e passou a ser entendido como um desafio econômico, social e político. Anotei. Agora, falar de clima é falar de energia limpa, é de justiça social, é de combate à pobreza, é de sobrevivência coletiva. Ainda assim, o cumprimento de metas vem sendo bem difícil. O uso de combustíveis fósseis no planeta Terra, como o petróleo e a gasolina, continua alto. E muitos países ainda resistem à mudança e, em vez de propor modelos novos, mantém os modelos tradicionais de alto consumo e poluição. Agora o mundo está se preparando para um novo momento, a COP30, que vai ser realizada agora em 2025 em Belém do Pará. E essa escolha, assim como Kyoto, também tem um peso simbólico e estratégico. Pela primeira vez, será na Amazônia, um dos maiores biomas do planeta e essencial para o equilíbrio climático global. Então, os centros das discussões, a COP30 está prometendo ser um marco, pois ela vai acontecer exatamente 10 anos após o Acordo de Paris e depois de uma pandemia, o que significa que vai ser um momento de avaliar de forma mais dura se os países que prometeram lá no Acordo de Paris de 2015 cumpriram com suas metas. Belém foi escolhida não só pela importância da Amazônia, mas também para dar voz aos países do sul global, que são os mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, mesmo sendo os que menos contribuem para o problema. Espera-se então que a conferência traga mais atenção à preservação das florestas tropicais, à valorização dos povos indígenas tradicionais e à necessidade de uma transição energética justa que não exclua os países em desenvolvimento. A expectativa é que a COP30 se torne um ponto de virada, onde a diplomacia ambiental encontre soluções práticas. O Brasil, que agora é país anfitrião, tem uma grande responsabilidade: mostrar ao mundo que é possível conciliar crescimento econômico, redução do desmatamento e inclusão social. A Amazônia não vai ser agora apenas uma questão brasileira, mas uma questão planetária. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Qualquer dúvidas, qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Boa sorte e bons estudos.